Glória a Deus. Agora, irmãos, você que está aí na sua casa pode pegar sua Bíblia. Nós vamos estar entrando dentro do tempo de ministração da palavra. E nós queremos manifestar agora essa condição de união perfeita. União perfeita naquilo que se materializa desde Abel, quando a Bíblia diz, tirou ele da gordura dos animais e apresentou ao Senhor um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus se agradou do aroma da gordura dos animais que chegou até ele. Sabemos muito bem que a história conta também que Caim trouxe dos frutos da terra, e Deus não se agradou de Caim, e nem da sua oferta. Porque a ação de Deus estava completamente manifestada dentro de uma ação de sacrifício. Até aquele tempo, o homem pecador, então pegava um animal, e que depois isso foi transmitido também para a lei, para que pudesse ele lançar o animal em sacrifício, imolando, matando, sacrificando ele, e depois ele pudesse ser lavado todo o seu interior, ele então era queimado, para que ele pudesse gerar, juntamente com essa ação de queimar, purificando o animal que representava o homem que assim o entregava ao sacrifício, um inocente pagando pelo contaminado, pelo imundo, por aquele que tinha cometido delito diante de Deus. Nós precisamos entender que o sacrifício ele se estende e sempre passa pelo fogo. Para que nós possamos entender que o fogo era o teor da parte de Deus, para que a oferta, ainda que viesse por um inocente, sendo mesmo um animal, a Bíblia diz que aquilo aplacava, mas não retirava a condição do pecado. Porque a própria Bíblia diz em Hebreus que o sangue de touros e de bodes não tem poder para remover pecados. O livro de Salmos, Davi também diz que os nossos pecados foram escondidos através da queima total. Há um agradecimento, há um reconhecimento, há uma identificação. Mas esse sacrifício não era para sempre. Era necessário que viesse um sacrifício que não manifestasse a morte no quesito de andamento de purificação. Ou seja, alguém precisaria morrer sem necessariamente ser queimado. Como que podia isso acontecer? Somente se um ser humano, igual a nós, pudesse ter no seu corpo o antídoto contra o pecado. Ou seja, ele pudesse então manifestar num corpo sem pecado a manifestação daquilo que todo homem é. E Jesus conseguiu trazer isto. Trouxe a manifestação num corpo sem pecado, a manifestação daquilo que todo ser humano é. Ele não tinha pecado, mas nós tínhamos pecado. Então, pelos nossos pecados, foi feito o sacrifício do Senhor. A união perfeita, irmãos, ela não é constituída dentro do entendimento do homem. Nós bem sabemos. União perfeita, vamos dar um exemplo. Partidos políticos na época de eleição começam a se unir, fazer as coligações. União perfeita, mas nem perto. Ah, pastor, então a gente pode chegar no casamento. É uma união perfeita? Não é. Porque um dia ela vai acabar. A Bíblia diz que a união perfeita do casamento não é. É uma união. Porque a morte vai e tem poder de separar. Então, a união perfeita, ela não é reproduzida dentro de um padrão humano. Não há nada que a gente possa espelhar e dentro da nossa consciência olhar para esse padrão e dizer, existe uma condição de perfeição. Embora hoje, dentro do nosso meio, o casamento tem a sua relevância, mas no discorrer da humanidade, muitos já não levam tão a sério assim, então se tornou um péssimo exemplo às vezes. Mas eu estou trazendo isso não pela fragilidade que constitui, mas para que possamos entender que a perfeição se dá por uma união indivisível.
Ela é impossível de ser rompida. Qual é o padrão das coisas do mundo que podemos constituir disso? Primeira coisa, nós precisamos entender que a união perfeita, ela se manifesta pelo poder de Deus, assim como foi cantado agora aqui. É pelo poder de Deus que nós nos unimos para que Deus possa receber como verdadeira ação de purificação e glória. Nós, diante dele. Se manifesta pelo poder de Deus, porque é o poder de Deus que tem todas as garantias para manifestar uma unidade que vai trazer para nós perfeição. Segundo, é a declaração da loucura para os que se perdem. Ou seja, é o poder de Deus manifestado para a união, é a loucura daquilo que o homem não consegue entender. Como é que ele vai entender a união perfeita? Ele não consegue. Mas para os que são salvos, é a declaração de salvação. É a consciência clara de que essa declaração de salvação manifestou o poder de Deus e nos colocou nesse padrão de loucura, abandonando o mundo e nos agarrando ao que o mundo chama de loucura para usufruirmos a sabedoria de Deus. A palavra da cruz. Ela é essa gratuidade que revela ao nosso coração o entendimento de uma unidade e de uma união perfeita. 1 Coríntios 1,18 diz isso para nós. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ela é loucura para quem está perdido. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, a palavra da cruz nos leva a uma identificação plena e perfeita, manifestando uma unidade que não se acaba. Para o mundo, loucura. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Para então entendermos este poder de Deus na nossa vida, precisa a nossa caminhada interagir não mais com coisas desse mundo, como falei. As uniões dos homens, a unidade que se propaga no meio das condições humanas são frágeis. Então nós precisamos de um embasamento para isso. E o embasamento é uma palavra que venha ao nosso encontro, que ela seja eterna. Não pode ser uma palavra humana, não pode ser um contrato humano. Tem que ser algo eterno. E no que dispunha para que o homem fizesse, como no Velho Testamento traz para nós, ou no Antigo Testamento, que era necessário fazer um sacrifício, mesmo assim se tornou a lei obsoleta. Deus, quando trouxe ela, diz que depois Moisés, viria um igual a Moisés, e ele traria um novo concerto. Jesus, então, diz, eu faço com vocês hoje, na primeira ceia do Senhor, uma nova aliança, não mais se baseando em sacrifícios de outros, mas no sacrifício dele mesmo. Então a palavra eterna, ela tem um princípio, ela vem de Deus, ela manifesta aquilo que vem de Deus, ela manifesta Deus em sua ação, e ela transforma todas as coisas na manifestação de como Deus quer se revelar. Essa é a palavra eterna. É por esse caminho que nós temos que progredir. Quando ela se manifesta para nós com uma condição não de mentalidade humana, mas de percepção de eternidade. 1 Coríntios 8,2 já vai dizer para nós o porquê. E aí ele está falando, Paulo está dizendo que a respeito, para a igreja de Corinto, que no sacrifício de comidas aos ídolos, ele diz que todo mundo era doutor. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas eles não conseguiam ver um palmo na frente dos olhos que o que eles estavam fazendo era um laço e uma amarra de engano, porque não estava dentro do padrão da eternidade de Deus, estava dentro dos costumes que eles estavam realizando. E Paulo, então, em 1 Coríntios 8,2, ele vai dizer isso. Se alguém julga saber alguma coisa, no versículo 1 ele diz, vocês são tudo espertos. Depois ele diz, se alguém julga
saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém no seu julgamento se acha perfeito, conhece tudo, então a Bíblia está dizendo, a palavra eterna está dizendo que ele não aprendeu a conviver porque ele ainda não sabe das coisas. Viu? Nós podemos saber muito bem das leis do cotidiano dos homens, mas isso é enfraquecido, todo dia cai. O que nós precisamos saber e ter a consciência é de que a condição da palavra eterna é que vai produzir em nós uma sabedoria que manifesta a direção de Deus. Como que chegamos a essa união perfeita? Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o 10. Depois nós vamos para o versículo 13, até o 22. Que é isso que Paulo quer trazer para nós dentro desse tempo? A união perfeita, que se baseia em Deus, que é manifestada por Deus, que age na transformação daquele que anda dentro de uma palavra eterna. O homem jamais vai conhecer Deus buscando Deus pela sua própria consciência, pela sua própria sabedoria, porque acabamos de ver. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas para o mundo, é loucura. E é mesmo loucura. É a loucura maior de todas que Paulo traz aqui. A identificação da graça manifestada da parte de Deus. Aquele sacrifício perfeito. Que na cruz do Calvário não precisou ser queimado, mas precisou ser imolado, sacrificado, morto. Por causa das nossas transgressões. Porque ele tinha a carne pura. Ele tinha se tornado um igual a nós. Então poderia ser a ação perfeita do plano e da palavra eterna para que o homem pecador pudesse ser redimido e usufruísse agora da eternidade. O Deus eterno, a palavra eterna e agora a ação da eternidade na nossa vida para a nossa salvação, tirando nós de um caminho de condenação e nos colocando num caminho de salvação. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso que é loucura para o mundo as coisas de Deus. Para nós é o poder de Deus, porque a Bíblia diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E você que está nos assistindo, pode ser que você não conheça a palavra da cruz, mas nessa hora você está dizendo, mas eu não estou morto, eu estou vivo. Mas para Deus, na palavra eterna, o pecado te condenou à morte. E você não tem como fugir dessa realidade. Então você está morto no seu delito. Só tem um jeito de você se livrar da morte. É quando você entende que o curso da vida te fez você ser uma pessoa que é desobediente às coisas que são eternas. Então eu preciso entender que a manifestação de Deus para nós é que veio trazer salvação, e não a manifestação de nós para Deus que pode salvar a nossa vida. Diz mais o texto no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Quem está na desobediência continua andando, mas nós, numa época da nossa vida, também andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós não éramos diferentes. A nossa mensagem não é para que você diga, esses crentes são malucos, eles querem me jogar no inferno. Não, eu também estava no inferno. Foi Cristo que me tirou de lá. É Cristo que vai tirar você de lá. É Cristo que vai levar você para o céu. É Ele o sacrifício eterno. É Ele o que pode unificar as condições, se unir a você e manifestar agora uma direção eterna. É só Ele que pode fazer isso. Antes,
Antes nós andávamos realmente debaixo de uma natureza de carne e de pensamentos. Natureza perversa. Nós éramos filhos da ira. Mas o versículo 4 traz para nós uma grande alegria. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, pela manifestação de Cristo, na cruz do Calvário, juntamente com Ele, precisamos crer que nós estávamos lá. Precisamos entender que nós fomos unidos a Cristo. Nós precisamos entender que a obra de Cristo nos identificou em plenitude com o sacrificando. Com o sacrifício. Com o sangue derramado. E quando cremos, essa palavra é eterna, então aquilo que é humano perde o seu valor e somos unidos ao sacrifício de Cristo na cruz pela eternidade e manifestação dela. Então diz o texto, nós estávamos, mas a graça chegou até nós por nossa unidade com Cristo. E então diz o texto, somos salvos por esta graça. E o versículo 6 diz, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Poima, no original grego, que quer dizer, somos criados como um poema, bem ajustado, perfeito, manifestando a essência dos sentimentos de Deus, seu amor, reconciliar o homem. E aí ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Agora sim, em Cristo Jesus, numa união perfeita, somos manifestadores de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Olha só, irmãos. Aboliu na sua carne. Cristo aboliu na carne dele. O quê? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Não fazemos mais nada para irmos até Deus. É Cristo que no seu corpo de carne, Ele arranca todos os poderes que Israel trazia como povo escolhido, debaixo da aliança com Moisés, e de nós, os gentios que estávamos separados, longe de Deus. Ele une esses povos e faz um só em Cristo Jesus. 16 diz, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse é o Espírito Santo. 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, a união perfeita. E aí nós entendemos o que é a união perfeita. Conseguimos achar um modelo de unidade. Quando um homem e uma mulher se casam e têm a sua intimidade e através dela geram um filho. Ali está a manifestação de uma união perfeita. Dentro do vínculo dos olhos dos homens.
Perfeita por quê? Porque tem características do homem, tem características da mulher. E manifestou ali a unidade de um corpo só. Porque a palavra diz, agora não serão mais dois, mas um só. Aqui também, os gentios afastados, longe, povo judeu, perto de Deus, porque tinha recebido as ordenanças, agora então manifestou a reconciliação de Cristo e fez daqueles povos separados um só. 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a união perfeita. Essa é a caminhada perfeita. Essa é a direção perfeita. Esse é o tempo da manifestação perfeita. Entendermos a construção da obra de Cristo não só manifesta para nós uma ação de eternidade, como traz ao nosso coração o pleno conhecimento de tudo aquilo que Deus tem e pode acrescentar na nossa vida. A manifestação da unidade com Cristo traz para nós não um sentimento, mas uma palavra eterna que agora vem morar na nossa vida. Essa palavra eterna é o Cristo que está à direita de Deus Pai, que pela palavra encarnada se manifestou para ser a palavra de Deus que salva o ser humano. Nós precisamos entender que nós somos estes que creem na loucura dos homens, que tentam andar pelos seus próprios pensamentos, na força que manifesta a carne. Atiramos sim. Atiramos na resposta correta para que possamos ver que na cruz do Calvário houve a união perfeita, o homem pecador com Cristo resgatador. E quando nós identificamos que estamos com Ele nessa morte e cremos nesse poder de ressurreição, entendemos que essa unidade não somente manifesta para nós uma percepção de conduta para o dia, mas de poder de Deus sobre nossa vida. O texto mesmo lemos, porque Deus, sendo rico em misericórdias, pelo amor com que muito nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É a graça de Deus. É o convite de Deus. É o partilhar da fé. No momento de crise, abrimos a internet e vamos ver tantas palavras de encorajamento, mas tão poucas palavras de transformação. Tantas palavras que vêm e que vão manifestando, sim, a unidade nossa como seres humanos que somos e que precisamos muitas vezes entender que esse tempo vai passar e que vai vir uma oportunidade para nós. Como nós gostamos de uma nova oportunidade. Eu quero encerrar esta mensagem, esse culto nessa noite, dizendo que a maior das oportunidades está todo dia batendo na nossa porta, como essência para a nossa vida, como triunfo sobre os nossos pensamentos e os desejos da carne. A obra de Cristo, ela não é um fato histórico que percorreu anos e que nós vamos trazendo como uma tradição. A obra de Cristo, ela é relevante, funcional e edificante, porque nós estamos sendo construídos como pedras, habitação de Deus em espírito. Quando nós entendermos que Deus está trabalhando em nós para que nós manifestemos o verdadeiro culto como habitação perfeita, então vamos entender que a obra de Cristo nos garante não só uma caminhada para a eternidade, mas um culto de celebração ao Senhor.
Uma vida que honra o Senhor com todos os aspectos e com todo o valor da identidade que ela produz para nós. Ele quis mostrar o valor das coisas eternas. E nós lemos no versículo 7, ele vai mostrar para os séculos que hão de vir a suprema riqueza da sua graça. Se andarmos pelos nossos pensamentos e andarmos nos desejos da carne, a riqueza para nós tem outra conotação. Mas, biblicamente, a maior das riquezas é a graça. É a bondade de Deus que continua em Cristo Jesus nos convidando para estarmos perto. Percebermos isso, é entendermos a veracidade da maior das ações de Deus, para trazer nós que estávamos longe a termos uma unidade perfeita com Ele. Só Ele pode nos apresentar as coisas eternas, para que o próprio Espírito possa direcionar a nossa vida, para que debaixo dessa palavra de eternidade possamos entender que quando a possuímos, nenhuma circunstância ao nosso redor tira o nosso foco da glória daquilo que Deus revelou na nossa vida. Nada nos abate, nada nos perturba, nada pode tirar a centralidade do nosso culto e da nossa adoração com o nosso espírito identificado e unido ao Espírito Santo na manifestação de Cristo em nós. Então aí podemos submeter a nossa consciência, submeter os nossos pensamentos a viver essa vida, a usufruir essa vida e a contemplar o poder de Deus em reconciliar aquilo que é irreconciliável para a sua presença. Ele continua chamando, Ele continua nos despertando, Ele continua dizendo, a graça nos é dada e nos é suficiente. E somente por ela alcançaremos a redenção. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor coloque sobre nós a eficácia da sua força e do seu poder e nos dê o discernimento no poder do Espírito Santo para entendermos este caminho e vivermos debaixo dessa direção.